Oi pessoal, aqui é o Washington Oliveto em mais um WCast. Histórias da minha vida que o pessoal da Bradesco Seguros me deu toda a liberdade para contar. Ontem, ouvindo muita música popular brasileira aqui em Londres, eu reouvi um clássico, que é a gravação da canção Mãe Menininha, do Gantuá. Isso me deu a ideia de um tema para o podcast de hoje que envolve vários erros e zebras da minha vida profissional. Quando você trabalha há muito tempo num negócio como a publicidade, como eu que estou nisso desde os 18 anos de idade, é claro que você tem a chance de fazer muitos bons trabalhos, mas também tem a chance de cometer alguns erros da pesada. E eu cometi alguns que eu vou contar hoje, né? O primeiro meu grande erro foi até por quase ingenuidade, não foi um grande erro tão grande. Foi bem no meu começo da minha vida profissional. Eu estava trabalhando numa agência chamada Lince Propaganda, que tinha a conta do Liceu de Artes e Ofícios da cidade de São Paulo. O Liceu de Artes e Ofícios tinha alguns cursos profissionalizantes que eram oferecidos gratuitamente para a população. E a gente tinha que fazer um anúncio desses cursos. Eram cursos para gente humilde, que não tinha uma profissão e que queria aprender algo para sobreviver. Eu, muito atrevido, na época, a gente está falando do começo dos anos 70, resolvi fazer um anúncio que no layout tinha a foto de um sujeito com taco de snooker, ou de sinuca, nas mãos, a barba por fazer, uma cara de quem não estava nem aí para trabalhar, e o título do anúncio era: em vez de ficar coçando, venha estudar que é de graça. O coçando, obviamente, era uma citação ao coçando o saco, né? Não fazer nada. E vamos imaginar que no início dos anos 70, em plena ditadura política, ninguém escrevia coçando nos jornais. O anúncio saiu, muitos dos meus colegas acharam aquilo absolutamente revolucionário, mas 3 ou 4 dias depois apareceu na Lince Propaganda um sujeito que se dizia uma autoridade de alguma coisa, ou da censura, ou da delegacia, que queria saber por que aquela agência tinha publicado um anúncio que falava coçando. Aí um dos sócios da agência, o Antônio Pires, que era um sujeito muito pragmático, disse: olha, isso é o seguinte, o senhor está absolutamente certo, esse anúncio não vai sair nunca mais. E ele foi feito por um rapaz que, assim que a gente viu que o anúncio saiu, mandou ele embora. E aí o cara foi embora, não deu problema nenhum, e assim eu me livrei do problema sem saber que eu tinha me livrado. Essa foi a primeira possível encrenca das grandes na minha vida, que não virou tão grande, mas depois eu tive outras. Eu já estava trabalhando na DPZ e a DPZ tinha um cliente absolutamente sensacional. Tinha acabado de conquistar aquele cliente, que era a empresa Clineu Rocha, do senhor Clineu Rocha. A Clineu Rocha era a maior imobiliária do Brasil, vendia todo e qualquer tipo de imóvel e era, inclusive, a maior anunciante do jornal O Estado de São Paulo, que na época tinha cadernos e mais cadernos de anúncios classificados da Clineu Rocha. Eles eram um anunciante muito grande. O seu Clineu Rocha era um sujeito encantador, muito inteligente, e as reuniões com ele, para mim, que era muito jovem, eram verdadeiras aulas.
o seu Clineu Rocha tinha consciência de que ele era o maior anunciante do estado de São Paulo. Até porque ele, em janeiro de cada ano, ele já comprava um ano de publicidade do estado. Então ele tinha todos os privilégios que o veículo podia dar a ele. Eu estava no início da minha vida profissional, louco para fazer uns brilharecos, e num dia, numa reunião com o seu Clineu, eu falei: seu Clineu, o que o senhor acha de uma ideia? Já que o senhor tem tantas páginas no estado de São Paulo, a gente poderia fazer, além dos classificados e além de alguns institucionais, uma campanha com anúncios para saírem a cada domingo dizendo para as pessoas comprarem imóveis, porque comprar imóvel é um grande e bom negócio. Porque eu imagino o seguinte, seu Clineu, é claro que uma campanha dessas vai favorecer todo o mercado. Mas como o senhor é líder absoluto, vai favorecer mais ao senhor. Ele gostou muito da ideia, ele falou: pode fazer que eu quero fazer isso. Ele falou: mas olha, tem que ser anúncios sensacionais para sair um a cada domingo e um diferente do outro, que as pessoas tenham até vontade de começar a acompanhar os anúncios. Aí, eu e o meu amado dupla Franceschi Petit começamos a trabalhar nos anúncios e resolvemos que tínhamos que fazer algo totalmente diferente, sob o ponto de vista do texto e sob o ponto de vista do layout. E criamos um primeiro anúncio, que era uma página inteira de jornais, com uma foto de uma linda catedral e o título: Siga o exemplo de Deus. More numa casa grande, espaçosa e bem decorada. E esse anúncio tinha um texto, dizendo: até nos bairros menores, as casas de Deus são muito grandes, elegantes. Você também pode ter o mesmo prestígio com a sua Sagrada Família. Basta você procurar um dos apóstolos, corretores do seu Clineu, e comprar uma linda casa. Bom, o anúncio era escandaloso, Uma catedral, siga o exemplo de Deus, more numa casa grande e tal. Mas foi um grande sucesso. Ganhou o anúncio da semana e eu diria que das pessoas que não gostaram daquele anúncio, eu só vi uma, que era minha mãe, muito católica, que achou aquilo um absurdo. Mas como o filho tinha feito, ela passou por cima. Seu Clineu estava feliz da vida com aquele anúncio e nós dissemos: puxa, achamos o caminho, Temos que fazer anúncios controversos. Então, do próximo domingo também tem que andar por aí. E aí, resolvemos fazer mais uma página de jornais no Estadão, que tinha a foto de um sujeito com cara de rico, apoiado no capô do Mercedes-Benz dele, com o título: Se imóvel não fosse um bom negócio, os judeus não compravam tanto. Aí o anúncio já era controverso, que nem o dos católicos. E, além de tudo, dizia que os judeus compravam imóveis porque dava para comprar baratinha e vender caro. Aí citava um monte de sobrenomes de gente da colônia, inclusive todos os meus amigos, e falava que imóvel era tão bom negócio que valia a pena procurar um dos rabinos, corretores do seu Clineu, e comprar um imóvel. Em princípio estava tudo bem, mas o anúncio saiu num domingo, quando no sábado à noite aconteceu mais uma daquelas muitas guerras do Oriente Médio. E a comunidade israelita odiou o anúncio. Eu me lembro que naquele domingo eu estava na praia de Pernambuco, no Guarujá, em São Paulo, e via o jornal Estadão ser passado de mão em mão por gente que estava criticando. Bom, na segunda-feira aconteceram reuniões da comunidade israelita, que eram os maiores clientes do seu Clineu, dizendo que não trabalhariam mais com a Clineu Rocha, tirando todos os negócios dele. Aí aconteceu uma coisa que foi uma maluquice, Porque eu era muito verde, eu estava começando a minha vida e eu não tinha know-how para pilotar o problema que eu tinha criado. O Petit ficou meio perdido. E aí quem ajudou a fazer isso, porque era mais experiente nessa época e nesse tipo de problema, foi o Roberto Duailib, que foi fazer reuniões na Hebraica pedindo desculpa
para Deus e o mundo, junto com seu Clineu, e inclusive propondo a feitura de uma campanha na revista Shalom, que na época era a grande revista da comunidade judaica, da Clineu Rocha, homenageando a comunidade. E assim o incêndio acabou desaparecendo, apesar de ter sido um susto gigantesco e uma daquelas bobagens que você não tem controle. Curiosamente, o seu Clineu Rocha, que era um cliente espetacular e que me tratava como filho, não tirou a conta da DPZ e, pelo contrário, exigiu que eu continuasse escrevendo os anúncios da Clineu Rocha. Seja um momento assim único na vida, né? Aí, mais ou menos nesse período, eu aprontei outra, que também deu uma grande zebra. Essa não foi com cliente, não. É que a agência que eu trabalhava, a DPZ, deixou de ganhar uma grande conta por minha causa. O que aconteceu foi o seguinte: eu, bem no meu início, com aquela fama de menino prodígio da publicidade e tal, e ganhando pouco, era muito procurado por gente que queria que eu fizesse freelancers. E eu estava numa pequena agência, né, na Lince Propaganda, tinha tempo para fazer, fiz alguns freelancers, particularmente por um sujeito que virou meu amigo chamado Maurício Bastos. Esse Maurício era um personagem interessante da cidade de São Paulo, porque ele era um advogado de família rica que tinha sido criado no meio de um monte de gente rica e por isso intermediava negócios de muitos amigos. E ele me pedia freelancers para negócios dos amigos dele. Por exemplo, ele tinha um amigo que vendia fazendas e que precisava um pequeno anúncio de jornais que eu fiz de freelancer. Era um escritório que vendia fazendas, mas eu fiz um anúncio com o título Escritório Cheio de Terra, que virou um barulho danado. Então o Maurício gostava muito dos meus freelancers, né? Aí um dia eu já estava na DPZ, o Maurício me convida para almoçar. O Maurício adorava uns almoços nos lugares chiques, era o início do primeiro Latambuille. E me leva no Latambuille e me diz: olha, talvez a gente vá ter as eleições de volta. E eu queria que você fizesse a campanha, se tiver as eleições, de um amigo meu que vai ser candidato, que é o Adhemar de Barros Filho, o filho do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Eu falei: Maurício, eu não posso mais fazer freelancers e eu já decidi na minha vida que eu jamais farei campanhas políticas. Não vou fazer. E aí ele falou: não, mas muda de ideia então. E eu, para fazer uma gracinha, como o pai do Adhemar de Barros Filho tinha uma fama controversa de ser um homem que se aproveitava do fato da política para ficar com algum dinheiro, todo mundo falava disso. Eu falei: olha, Maurício, eu não vou fazer a campanha, mas eu vou te dar o slogan de graça. Adhemar de Barros Filho, ele veio para devolver. Que era uma gozação com a reputação do pai, né? Ele riu, o assunto morreu. Passou um tempo, surgiu uma revista que foi uma espécie de mãe da Playboy no Brasil, a revista Status, que era a revista com uma grande entrevista e umas fotos de uma bonita mulher nua, ou duas, ou três. Eu estava com aquela fama do menino prodígio da publicidade, o que ganhou o primeiro Leão de Ouro e tal, e a revista Status resolveu me entrevistar, aquela longa entrevista. Na longa entrevista, o jornalista falava da minha vida, do meu trabalho, disso, daquilo, e ele falou: olha, agora para terminar, você que diz que não quer fazer campanhas políticas jamais na sua vida, podia pelo menos criar alguns slogans para alguns políticos brasileiros. Claro que ele queria uma brincadeira, né? E eu topei. E eu lembro que eu fiz alguns divertidos. Um deles que era muito divertido, existia naquela época um famoso governador de Minas Gerais, ou senador, inclusive dono do Banco Nacional na época, o senhor Magalhães Pinto, que era um homem inteiramente careca. E aí o slogan que eu fiz para ele era: Magalhães Pinto, uma das cabeças mais brilhantes da política brasileira. E aí eu contei do Adhemar de Barros Filho. Ele veio para devolver.
Eu não sabia que a DPZ, os donos da DPZ, eu era garotão, né? Estavam há anos tentando conquistar a conta da Lacta, dos chocolates Lacta, que naquele momento pertencia à família do seu Adhemar de Barros Filho. E assim a DPZ não ganhou aquela conta para sempre. Das coisas, né, das bobagens que vão acontecendo. É muito interessante, eu acho legal da gente até ouvir. Pensando nesse podcast, eu lembrei que, sem dúvida nenhuma, e eu que nunca fiz, nunca gostei de campanhas políticas, sem dúvida nenhuma, alguns dos grandes jingles da história da publicidade no Brasil foram feitos para campanhas políticas e alguns marcaram a minha infância, como os jingles de Adhemar de Barros, que a gente pode ouvir agora um pedaço, aonde inclusive loucamente ele assume a história da sacolinha do Adhemar, que tinha um duplo sentido. E os jingles do Jânio Quadros, com Varre, 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 Vassourinha, que eram clássicos da minha infância. Vamos ouvir um pedacinho. Bom, voltando nas coisas que deram errado, né? A gente trabalhava também na DPZ com as máquinas de escrever Olivetti, com um cliente absolutamente adorável, um intelectual, Mário Chamie, um dos criadores da poesia Praxe, que nos dava uma enorme liberdade de criação. Naquela época, a máquina de escrever comprava o pessoal de escritório, né? Não existia computador, os escritórios compravam máquinas de escrever. Mas a gente tinha a ideia de ampliar o mercado. E aí nós sugerimos para o pessoal da Olivetti, que aceitou, a ideia de posicionar a máquina de escrever como presente no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, no Natal, para ampliar o mercado. E esse novo posicionamento foi aumentando as vendas da Olivetti consideravelmente. No segundo ano desse tipo de trabalho, a gente já tinha experiência que tinha dado o Dia dos Pais certo, Dia das Mães certo, Dia dos Namorados certo, o Natal certo. Vamos repetir tudo, né? Nessa época, eu já tinha uma querida amiga em Salvador, Alicia Fábio, que ainda não trabalhava com eventos, coisa que eu incentivei ela a trabalhar, e área onde ela se transformou depois numa grande profissional, mas eu circulava por Salvador com a Alicia, que me levava para tudo quanto é lugar. E a Alicia, como boa parte dos brasileiros, além de ter a sua religião, que era católica, era também do candomblé. São muitos os brasileiros que têm duas religiões, ou que têm uma religião e mais o candomblé. E Lícia frequentava o terreiro do Gantuá, naquela época dirigido por Mãe Menininha. Um dia a Lícia chegou para mim e falou: Washington, eu estou morrendo de dó de Mãe Menininha porque ela não tem um tostão e o terreiro está cheio de goteiras. Chove lá dentro que é uma loucura. E ela não tem como reformar o telhado. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Até que eu tinha que fazer a campanha da Olivetti no Dia das Mães. E quando eu olho a data que ia acontecer o Dia das Mães, que tradicionalmente é no segundo domingo de maio, eu vejo que ia cair no dia 13 de maio, dia da abolição. Eu na hora fiz a associação de ideias, eu falei, nossa, seria bom, dia da abolição, fazer a campanha Dia das Mães com uma mãe negra. Aí fiz mais uma analogia, eu falei, melhor ainda, faço com Mãe Menininha, que tem mãe até no nome, e é uma mãe negra. E arrumo um dinheiro para ela reformar o Gantuá, porque ela vai ter que ganhar um cachê. Escrevi um anúncio com o título: no dia 13, dê uma Olivetti portátil para sua mãe, que ela vai sentir uma verdadeira mãe de santo. Claro que com esse duplo sentido, né? Planejando no layout ter uma foto de Mãe Menininha com uma Olivetti no colo. O cliente Mário Chamie aprovou o anúncio com louvores. Mãe Menininha foi fotografada com a Olivetti.
o anúncio foi feito e esses anúncios voltados a uma data, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, eles sempre são veiculados com uma certa antecedência. E aí, 10 dias antes do Dia das Mães, o anúncio com uma menininha foi veiculado pela primeira vez. Ela já tinha recebido o cachê dela, ficou feliz da vida porque ela pôde reformar o Gantuá. Estava tudo maravilhoso, só que algumas pessoas imaginaram, sem má intenção, até ingenuamente, que a Olivetti, a agência de publicidade, eu, estivéssemos nos aproveitando da ingenuidade de mãe menininha para colocá-la num anúncio. E aí as 2 lojas da Olivetti em Salvador foram apedrejadas, a gente teve que parar com a campanha. O cliente Mário Chami, que era um cliente muito bom, compreendeu a dimensão daquilo que na verdade foi um acidente. A minha amiga Alicia Fábio tentou esclarecer de tudo. A gente teve alguns dias muito desagradáveis, depois o episódio passou e, curiosamente, eu desde aquele dia me transformei em grande amigo de toda aquela família, desde mãe menininha até depois suas filhas, até mãe Carmen. Inclusive, quando eu vou a Salvador, eu sempre faço questão de visitá-las. Então é um desses episódios dramáticos, difíceis, de um grande erro, mas que gerou uma experiência de vida totalmente diferente. E é curioso, né? Porque esse tipo de coisa te dá uma experiência para depois, quando você tiver que ser responsável pelas bobagens que eventualmente a tua equipe vai fazer, você sabe tocar para frente. Ou seja, eu aprendi muito disso errando. Aí vamos lá, mais erro, né? Um dos melhores clientes que eu tive na minha vida foi o seu Ottoni Fontana, da Sadia, para quem eu tive a oportunidade de fazer trabalhos verdadeiramente espetaculares. O seu Ottoni era um cliente fabuloso e ele gostava muito de mim também. Eu comecei a trabalhar muito jovem para ele, me prestigiava totalmente, acreditava em todas as ideias e eu cuidava da Sadia assim com um requinte absoluto. Naquela época, do início do nosso trabalho, peru Sadia só vendia no Natal. E a Sadia tinha que criar peru e estocar peru no ano inteiro para vender só em dezembro, o que era uma operação muito cara. E o brasileiro não é que nem o americano que gosta de peru, né? O americano tem o Thanksgiving, essas coisas. O brasileiro só comia peru no Natal mesmo. Aí nós resolvemos que a gente tinha que fazer algumas coisas que eram campanhas voltadas para sugerir que as pessoas comessem peru nos domingos, no Dia das Mães, na Páscoa, e também fazer alguns aperfeiçoamentos ou modificações no produto. Foi quando o pessoal da Sadia descobriu que tinha a chance de fazer um peru que já vinha temperado, o que ficaria muito mais prático e mais fácil para qualquer mulher preparar. Nós tínhamos que fazer o lançamento do peru temperado Sadia, que além de vir temperado, ele tinha uma característica. Ele vinha com um termômetro que você colocava o peru no forno, na hora que o termômetro saltasse, é porque ele já estava pronto. Aí a gente achou o produto sensacional, fez um comercial contando isso. E quando eu vi o comercial na produtora do Andrés Bukovinski, eu vi o comercial pronto, eu achei que o comercial estava muito bom, mas que como o termômetro era muito pequenininho, existia o risco de muitas consumidoras não notarem. E disse: Andrés, vamos fazer o seguinte, quando salta o termômetro, vamos botar uma setinha vermelha mostrando que o termômetro saltou. Pusemos a setinha, aí a gente comentou entre a gente assim, mas não sei se a consumidora vai notar ainda, né? E resolvemos colocar junto com a setinha um bip, uma espécie de um apitozinho. O comercial ficou pronto, levei o comercial na Sadia, mostrei para o seu Ottoni, mostrei que tinha essa setinha com o apito, que era uma preocupação de deixar tudo mais claro. Ele elogiou a preocupação. O comercial foi para o ar e vendeu perus alucinadamente, só que deu um problema. Milhares de reclamações de mulheres que tinham deixado queimar o peru porque tinham ficado esperando o apito.
Como o pessoal não lê instruções, elas pensavam que o peru apitava mesmo, quando saltasse o termômetro. Foi curioso, porque as reclamações foram muitas, mas o seu Ottoni, que era um cliente sensacional, falou, deixa pra lá. E pasme, isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás, e até hoje tem gente que chama o peru temperado Sadia do peru que apita quando ele não apita. A Sadia até depois tentou desenvolver um apito, mas não conseguiu. Bom, e ainda com a Sadia, para quem eu fiz trabalhos tão bons, e particularmente no período do seu Ottoni Fontana, eu tive uma última zebra gigantesca. A Sadia, desde muito tempo, desde quando o Petit desenhou o frango mais veloz do mundo, era uma tradicional anunciante, principalmente no Natal, mesmo antes do Peru. Vamos relembrar um comercial com o frango, um comercial de Natal, ele cantando o Jingle Bell. Aliás, curiosidade para vocês, a voz do frango da Sadia, o dublador, era o famoso ator brasileiro Owney Casarré. Vamos ouvir o frango cantando. Jingle bell, la 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 la, Presunto Tender Sadia é recomendado pelo próprio Papai Noel. Bom, esse era um comercial do Tender, né? Mas o que deu a zebra danada foi um comercial do Peru Sadia, que aí já era um produto consagrado e tradicional no Natal, ou seja, era um produto praticamente obrigatório no Natal, e a gente resolveu fazer um comercial dizendo isso, né? E o comercial era o seguinte, o comercial mostrava o Papai Noel entrando pela chaminé de uma casa, observando a família que estava na parte de baixo da casa, ele ficava numa espécie de mezanino, e na parte de baixo tinha uma linda árvore de Natal, presentes, uma mesa muito bem posta, até que o marido, né, olhava para a mulher e dizia, escuta, vamos começar? Traz o Peru Sadia. Aí ela dizia, não, Peru Sadia esse ano não comprei. Ele fala, não comprou Peru Sadia? Então cancela o Natal. E aí se mostrava em câmera lenta a árvore sendo desfeita, os presentes sendo tirados, a mesa sendo disposta e o Papai Noel triste, fugindo daquela casa, caminhando pela rua, jogando o seu chapéu no chão e ainda chutando uma lata que estava na rua. Enfim, um negócio dramático, né? E o filme era muito bem feito, o que deixava a ideia mais dramática ainda e as pessoas simplesmente odiaram. Naquele Brasil daquele momento, a ideia de cancela o Natal foi um escândalo de ruim, pegou muito mal. A gente teve que tirar o filme do ar e até minha mãe, que sempre gostou de tudo que eu fazia, ficou muito chocada porque essa ideia de cancela o Natal era uma loucura. Talvez a gente tem a oportunidade, existe, de ver esse filme em algumas das nossas muitas mídias e, enfim, termina por aqui, né, com as observações de mãe menininha, da minha mãe, de todas as mães, até dizem que mãe, no fundo, é tudo igual, só muda o endereço. Mas, de vez em quando, é bom a gente saber tomar algumas precauções para ver quem a gente vai agradar ou não. E vamos terminar com a minha menininha de novo. Obrigado.